Na manhã de hoje, nós temos a alegria de recebermos Simone Presotti. Ela vem do Centro Espírita Célia Xavier, de Belo Horizonte, e nos traz o tema A Música na Evangelização. Que Jesus te envolva, Célia. E ela foi ligada. Sementinha conectada ao amor e muito carinho. Uma irmã querida, a dona Ellen Schmidt, que deu início a todo o trabalho que hoje existe no Centro Espírita Casa de Jesus. Mas essa sementinha caiu lá nas profundezas da terrinha, com muito amor e carinho, ela foi germinando, ela foi crescendo. Vamos ajudar a sementinha? Olha aqui! Oh! Sementinha cresceu e virou uma plantinha. E dessa plantinha aqui, várias folhas, vários galinhos desse trabalho tão lindo, já planejado lá na espiritualidade, ele foi crescendo e crescendo. Teve uma pessoa aqui que ficou pensativa. E essas mães que esperam seus filhinhos, esses bebês precisam de um lugar para ouvir uma linguagem própria dos ensinamentos de Jesus. E essa pessoa foi buscando, foi estudando, foi pesquisando e foi uma
inspiração. Ela se chama Eliana. A Eliana conheceu várias pessoas que faziam esse trabalho de evangelização de bebês. E não é só para bebês, é para todas as idades. Porque os ensinamentos do Cristo tocam em todos os corações. E esse tempo foi passando. Foi passando. Até que junto com ela outras folhinhas foram aparecendo e foram chegando esse trabalho de realizar. Tivemos o apoio da nossa querida irmã Nadir, que adora esses bebezinhos, esses coraçõezinhos, esses sonzinhos que ficam fazendo barulhinho, que nos apoiou bastante nesse trabalho. E essa sementinha, ela foi crescendo, crescendo e foi dando vários frutos que nós estamos vendo aqui. Então esse trabalho continua. E hoje para nós, ele é uma grande realização. Porque hoje estamos fazendo esse mês, 1 ano que esse trabalho começou. Então, elevemos nós esse pensamento, essas boas vibrações para que essa sementinha continue crescendo. E assim, a história não acabou. Essa história vai continuar. E sabe como? Vocês vão me ajudar. Ela entrou por uma porta, sai pela outra. Quem quiser, E conte outra. e quem vai contar outra, vai ser a Simone. A Simone, ela é psicóloga, musicoterapeuta, e vai poder contar para nós muito mais dela mesma, do seu trabalho. E hoje, além de tudo, né, Simone, nós vamos poder vivenciar o que a Simone acredita que é o brincar na integração da família e de todos aqueles envolvidos com a infância e juventude. Que assim seja. Aladafim, Aladafá, vou colocar essa história de volta no lugar. Se entrega a palavra. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho muito. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Pronto. Melhor se eu falar assim? Dá para todo mundo ouvir? Para a gente começar, a gente vai pensar o seguinte. A nossa atenção está no nosso corpo todo. Quando a gente entrou aqui, cada um de nós que já vive nesse mundo, nessa encarnação há muito tempo, sabe onde começa a cadeira e termina. Onde começa o quadro e termina. Mas quando os nossos bebês chegam, o mundo para ele é uma grande novidade. E cada coisa só vai passar a existir e ter nome na medida em que ele cresce e se apropria de novo dessa linguagem que a gente está vivendo aqui. Então, para a gente começar, nós vamos trabalhar com a nossa atenção. Todos os bebês vêm com uma coisa que chama neurônio espelho. A gente vê o adulto e a gente faz. A gente vê o adulto fazendo e a gente faz. O neurônio espelho funciona muito bem. Tão bem que às vezes é até ruim. Porque eles fazem muito mais do que a gente faz do que o que a gente ensina. Porque se eles fizessem só o que a gente ensina, né? Ia ser tudo muito bom. Mas eles fazem o que a gente faz e a gente ainda não faz tudo do jeito que a gente gostaria. Então, para a gente trabalhar o nosso neurônio espelho, a gente vai observar, se a gente ficar fazendo assim, logo os bebês vão fazer. E aí, para a gente elevar o nosso nível de atenção, eu vou tocar uma música e a gente vai cantar com pá, 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 pá. Isso, só com pá. E a gente vai ter uma hora na música que eu acho que todo mundo vai saber que bate o pau. Mão na perna. Pá, 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 pá. Viu? Vocês vão me seguir. E vai ter uma hora que vocês vão sentir que bate uma palma. Para a gente elevar a nossa atenção. Atenção. Pá,
de autorregulação. Atenção. Forte, 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 guardar não é muito bom. Ah, não, não, não. Eu
sentimento é ruim mesmo, estava legal na sua mão, estava gostoso, você estava explorando e guarda. Tem razão, a gente sente mesmo, porque nós somos egocentristas, né? A gente é egocentrista porque é um mecanismo de preservação da espécie. O passarinho lá no ninho tem 3 passarinhos, que tem o pescoço mais comprido, ele vai comer mais que o outro. Graças a Deus, a barriguinha dele enche tanto que ele dorme, aí sobra para os outros, porque se ele não dormisse, se a digestão nem corresse um sono profundo, os outros não iriam comer, porque o pescoço dele era mais comprido, né? Nós, da raça humana, aprendemos a empatia, né? Então a empatia começa como? A gente acolhendo o sentimento de frustração dela, de ter que entregar algum brinquedo, estava gostoso, por que eu vou entregar? Agora, eu sei que você não queria entregar, mas vai entregar do mesmo jeito. Então a gente acolhe o sentimento, mas mantém o comportamento. Ó. E quando a gente acolhe, o outro se sente abraçado. Eu posso me frustrar. E aí a frustração às vezes dura menos, né? Eu dei sorte, tá, gente? Às vezes dura mais. Cheira a flor, sopra vela. Cheira a flor, sopra vela. Então, como eu já disse na palestra antes, respirar é uma autorregulação, né? E agora, eu trouxe um amigo para a nossa roda de música. Esse amigo é um livro. Esse livro, vocês já usaram aqui, que eu mandei para cá, a gente não chegou a explorar. Isso. Então, esse livro, ele é baseado já numa canção de domínio público, que é a canção do Caracol. Eu usava essa música com as crianças e descobri que as crianças adoravam. Então eu reuni com mais uns amigos e a gente fez um livrinho. E sabe qual que é o personagem principal? É o caracol. Quem está vendo caracol aqui? Tem caracol aqui? Não. Então vamos ver o caracol. Eu vou cantar, mas o negócio hoje não é muito boa. Eu acho que eu vou pôr a música para a gente ouvir. Porque e a gente vai escutar a música do caracol. Quando a gente escutar a música do caracol, o caracol vai aparecer. O caracol é muito previdente. Ele é tão previdente que ele carrega a casa nas costas. Porque ele não quer se molhar. O amigo
amigo do caracol é o grilo. O grilo. Olha o que o grilo faz. Cri, 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 cri. Vamos começar a conversa de grilo? Cri, cri. Cri, 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 cri. Já vem o grilo cri-cri, hein? Atenção! Tem que ir pra escola rápido. Vamos pôr o uniforme. Tem que fazer isso. Tem que
pensar muito atento, porque no senso comum existe uma grande congruência em praticamente todos os grandes seriados, os desenhos infantis, de não sei porquê, sabotar a figura materna. Comece a observar como que os pais dos seriados e dos desenhos animados, Bart Simpsons, vários outros, se a gente for citar, são figuras pouco marcantes, comandadas pelo feminino, que pouco se manifestam. Então, às vezes, se eu fosse pai, eu ia fazer um abaixo-assinado para acabar com esses pais dos desenhos animados, que são extremamente pouco efetivos, não é? E a figura materna é geralmente muito dominante. Então, existe na mídia várias falácias que a gente não percebe que são direcionadas, e quem mais absorve são os pequenos, né? Nos desenhos animados, os seriados, as próprias outras. Então a gente está atento a essa figura do Tatu Bolinha, né? E o papai, ele tem muito essa característica. Às vezes o pai custa se manifestar. O pau, né, assim, a confusão está armada dentro do ambiente familiar, e o pai está ali na dele, porque ele tem essa habilidade meio que de se distanciar do todo. É característica do masculino conseguir meio que ficar dentro dele. A mulher é mais detalhista, então ela presta atenção em tudo ao mesmo tempo, né? E aí o pai, quando ele resolve se impor, ele dá uma atitude mais assim, entra com a testosterona, né? E resolve a situação. Então o papai é o Tatu Bolinha. E aí agora, no livro tem vários personagens que são interessantes para trabalhar. E olha aqui! O caracol! Vamos aprender a cantar a música do caracol? Vamos cantar todo mundo junto? Já vem o caracol, tão devagar, carrega a casa nas costas de mim, porque não quer se molhar. Então, outra coisa importante na evangelização dos bebês é sempre usar muita dramatização, porque os bebês estão aprendendo a ler a nossa fisionomia. Aí que eles aprendem a empatia. Muita gente aqui é daquela época que o pai só olhava, né? Daquela época que o pai só olhava. E a gente já sabia, né? Outras pessoas já são mais jovens, né? Você quer? Olha, será que a gente consegue brincar com o caracol e passar para o colega depois? Né? Esse aqui é o difícil. Então, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Mas olha só, muitas pessoas aqui são da época que o pai só olhava e sabia ler, fazer essa leitura da fisionomia. Um bebê, para ele aprender a ser um bom leitor de fisionomia, ele tem que conviver pelo menos com 20 adultos para perceber quais são as nuances de raiva, de senho cerrado, de sorriso. E os nossos bebês hoje convivem com um número muito menor de adultos, porque as famílias eram maiores, conviviam mais, né? Então a gente tem que, na hora de estar trabalhando com os bebês, tentar usar bem essa fisionomia, para que ele depois possa ser um bom leitor de fisionomia. E aí, a gente vai cantar. Vamos cantar o caracol? Vamos? Mais uma vez? Será que a gente consegue cantar só com A? Ah! Vamos cantar com A? Então vocês perceberam que cada uma dos bichinhos do jardim que a gente cantou, a melodia é a mesma. Para que é isso? A gente fez assim para facilitar para a criança e para facilitar para o adulto também. Com a mesma melodia, ele canta cada um dos personagens e ele também se sente convidado a criar. Porque depois que você colocou uma melodia dentro da sua mente, você consegue encaixar outras palavras. Então a mãe pode usar, por exemplo, o grilo, que persiste, né? Para falar, olha, você precisa
precisa fazer como o grilo, ser mais persistente, né? Vamos continuar essa tarefinha até conseguir. E aí, do jeito que você canta para sua criança, é o melhor jeito. Todas as mães, todos nós somos seres musicais. Hoje ela me ajudou ali, ó, a Lúcia me ajudou, ela falou assim, mas eu nunca canto assim, mas não existe. Todos nós somos seres musicais, porque na verdade a gente canta antes de falar. Antes de falar, a gente está escutando aqui, ó. O bebê, ele não quis falar. E na verdade ele estava brincando com os sons. E aí ele fez um mamã. E a mãe ficou tão feliz e foi lá, encheu de beijo e abraçou, que ele falou, olha, esse negócio de mamã é bom. Ganha abraço, ganha beijo. Aí ele começa a falar assim, a linguagem, a linguagem me coloca no universo do sentido do adulto. Olha lá, olha a comunicação. É totalmente não verbal. Então, antes de sermos seres verbais da fala, nós somos naturalmente seres musicais. Por isso que é interessante a gente usar a música. E aí, eu trouxe e uma história. Senta para você ouvir. Na nossa história, tem árvore. Você tá brava, não é? Não, pode deixar, faz parte. Olha aqui, você vai ver que você vai gostar. Na nossa história tem um trovão que vai fazer assim. Trovão, senta que você vai ver. Tem árvore. Como que é árvore? Árvore. Sabe quem fez essa música, dessa história? Foi meu amigo, ele chama Vivaldi. É um amigo muito querido meu. Ele fez uma música linda. Uma música linda para mostrar para as crianças qual é o som forte, o som fraco. Então tem árvore. Tem flor. Árvore. Flor. Na nossa história tem também passarinho. Passarinho. Na nossa história tem um vento. Na nossa história, o vento traz umas nuvens e faz um trovão. Depois do trovão e da chuva, dá um som na floresta e todo mundo vai dormir. Vai dormir. E depois vem o sol. Tudo recomeça como na vida. Tem momentos de flores, de pássaros, momentos de vento, momentos de trovão. A gente precisa do descanso e do aconchego. E depois sempre nasce o sol. E aí, a gente então vai escutar a história que o meu amigo Vivaldi, muito fofo e querido, fez pra gente cantar para as crianças. E é verdade, Vivaldi trabalhou um tempo com um orfanato de crianças. E ele fez as 4 estações e a primavera para mostrar as diferenças dos sons fortes e fracos. E a gente então vai começar com a árvore. E a flor é o mesmo violino, porém mais fraco. Árvore. Pode deixar o bebê sem levar o bracinho. Pode deixar só ver você fazendo comigo, ó. Tá? Essa atividade vocês vão aprender e vocês vão ver que logo
evangelização, né? Então a ideia é usar a música como experiência sensorial integradora, né? Uma experiência sensorial, como eu disse aqui na palestra anterior, a música não tem uma área neurológica específica. A música não tem. A linguagem, se você analisar a área de Wernicke ou de Broca, você vai ter uma deficiência de linguagem. E às vezes você não fala, o paciente que sofreu, por exemplo, acidente vascular cerebral, ele pode não falar e pode cantar. Porque a música está espalhada em todo o nosso sistema neurológico. E ela é uma experiência sensorial completa, porque a gente canta, a gente ouve, a gente vê o instrumento, a gente pega o instrumento e a gente sente a música no corpo como um todo. Então ela é uma ferramenta muito preciosa para ser usada com os bebês, para despertar a sensibilidade, não é? E como eu disse na reunião pública, não só na evangelização da criança, na casa espírita, mas também na nossa evangelização. Porque a premissa é o quê? Conhece-te a ti mesmo, não é? Qual é a sua música? Qual é a música que te coloca nessa sintonia da vibração do bem? Essa música hoje você pode ter ela a seu favor a hora que você precisar para se autorregular, não é? Bom, a gente pode fazer a gente vai cantar a Janelinha, não é? Junto com a Lélia. Cheira flor. Só para ver. Cheira flor. nova encarnação já comece sabendo e
trilhando o caminho de Jesus. Então, como eu disse, em Belo Horizonte eu não desenvolvo um trabalho com evangelização de bebês. Eu frequento a Casa Espírita Célia Xavier e desenvolvo, sim, participo dos cursos para evangelizadores nessa Casa Espírita e outra, e sempre levando essa contribuição do que a música pode ajudar, né? O livrinho Caracol eu trouxe alguns exemplares que estavam lá na biblioteca, na livraria. Quem quiser depois encontrar, saber mais sobre o trabalho, saber sobre o livro, pode me achar pela internet. Eu trouxe alguns panfletinhos, né? Que falam onde eu encontro o livro. E também eu sempre coloco dicas. Tem um canal no YouTube que tem várias dicas de brincadeira com crianças. Tem um curso online para as mães de primeira viagem que não sabem como brincar, como interagir, né? Porque o que acontece é que a gente tem uma geração de mães que já brincaram pouco, porque tiveram pouco acesso a brincadeiras de rua, a brincadeiras ao ar livre, né? Então já são mães que já cresceram, às vezes, brincando dentro do apartamento, com tecnologia, com brinquedos muito preparados. E aí chega o bebê, e aí às vezes a mãe não sabe brincar com o bebê. Né? Então essa é outra coisa também que eu gosto de falar, da importância da gente deixar que o feminino exerça o seu papel de feminino, né? Que a gente cada vez faz acessos infantis no buffet. Aí fica as crianças com os monitores, os adolescentes nem vão à festa, e os adultos do outro lado. Né? E aquela coisa da festa em casa, da reunião em família, que a adolescente tinha contato, que ela era, né? Que ela tinha todo aquele contato com o bebê, você vai se perdendo, e aí quando chega na hora de maternar, a gente às vezes não teve experiência de pegar o bebê, de cuidar do bebê, né? Então, pra gente tentar também no dia a dia, nesses trabalhos aqui, ó, de convidarem as adolescentes para participar como monitora, né? Porque é uma oportunidade muito válida, né? E afinal de contas, o que a gente vai deixar de seara na terra, né? Nossa contribuição são os nossos filhos, né? São a qualidade de ser humano que a gente vai deixar aqui. Então, aqui, depois se alguém quiser saber mais, saber sobre tudo que eu desenvolvo, e aí vocês me acham também nessas mídias da atualidade ali, podem me procurar que vocês me contam, tá bom? Então a gente vai fazer uma atividade daqui da casa. A gente vai repetir depois o Vivaldi para todo mundo aprender. Então o Vivaldi é muito fácil, né? São só esses personagens. Vocês encontram essa música no YouTube, pode colocar no celular e cantar com a criança e fazer a dramatização. É importante não ficar levando o bracinho da criança para ela fazer assim, não. Você só mostra para ela e faz, porque ele não está te vendo fazer, mas o filhinho da outra está te vendo, você é modelo para o outro. Né? Então é importante, se você pega e faz assim com o bracinho, põe ele para fazer, você está tirando a oportunidade dele pensar, porque o bebê ainda está entendendo que ele tem um corpo, ele não tem uma imagem mental ainda desse corpo. Isso vai ficar pronto lá pelos 6 anos. Então ele tem que olhar e tentar fazer do jeitinho dele. Esse pequenininho já estava fazendo passarinho com as 2 mãozinhas. Então, na verdade, a gente dá um modelo e deixa eles imitarem. Se ele não fizer, você mostra para ele. Você faz uma cara e mostra, né? A gente deve ser meio macaquinho nessa hora, exagerar na mímica. Porque é muito mais importante do que levar ele o bracinho, levar o bracinho dele a fazer, é que ele perceba que ele pode imitar o outro. É assim, não é? Assim, passarinho assim, ó. Não é? Ah, bonito, não é? Ah, tá. Então a gente vai fazer mais a história daquele meu amigo que eu contei, o Vivaldi, que ele fez. Essa dramatização eu aprendi com uma outra pessoa, com uma outra educadora musical, mas a história de que o Vivaldi realmente fez isso para trabalhar com as crianças, eu fiz uma pesquisa e é por ele mesmo. Então, na história tem árvore. Como é que é a árvore? Quem lembra da árvore? Como é que é a árvore? Nossa, árvore, deixa eu ver. Cadê essa árvore? Olha, a árvore. Na história tem árvore. Na história tem flor. Na história tem passarinho. Na história tem o vento como a esposa, sacudiu. O vento traz uma nuvem. Ah, teve gente que ficou com medo do trovão.
teve uma pequenininha, que é muito comum. Aí você pode fazer a leitura assim, a gente está sentindo medo, não é? Mas ele vai passar, não é? Então acolhe sempre o sentimento. A gente é treinada a não acolher o sentimento, né? A gente não quer sentir, a gente sente do mesma maneira. Então vamos acolher, vai ter um medo, mas vai passar. Depois vai ter o sono, que vai fazer dor, né, gente? A importância do sono é a hora que a gente está na outra dimensão, né? Na outra dimensão. Na verdade, a gente todo dia desencarna, né? Por um período. A gente vai para outra dimensão, para o astral, onde a gente pode receber as intuições. E o sol nascente é a esperança que sempre tem um dia novo. Então, vamos jogar aqui. Pode deixar os meninos explorarem aqui o material, não tem problema. Também faz parte, né? Então isso também é importante a gente lembrar que os bebês são sensoriais. Então vai dar o material, ele vai colocar na boca, ele vai explorar, não tem problema. Então vamos começar a nossa história.
legal que tinha uma árvore que não tinha. Agora a tia vai guardar. É, muito coisa tava bom aí na minha mão. É isso mesmo, não é? Você queria mais? É isso mesmo. Então, gente, o livrinho do Caracol com as historinhas. E todas as dicas vocês podem procurar lá, que tem várias dicas aí que vocês podem acompanhar, tá bom? Então, pessoal, agora a gente, né, como a gente faz as aulinhas, a gente vai fazer o nosso relaxamento, aquele momento que a gente eleva o nosso pensamento, que a gente espiritualidade, né, a máxima, a gente tá aí na convivência do seu bebê, fazer uma massagenzinha, pra gente se tranquilizar. Receber o amparo
da espiritualidade amiga e compartilhar da grande verdade que é o Evangelho, esse código divino nas nossas vidas, com aqueles que caminham conosco. Que a tua luz, divino amigo, mestre querido, envolva todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros de tarefa, que puderem se fazer presente, e que possamos levar para os nossos lares essa vibração amorosa que aqui recebemos nesse dia, nesse trabalho especial, compartilhar da música em todos os nossos momentos e com certeza estabelecer essa ligação maior contigo, Jesus, com o amoroso Pai de Deus, com a espiritualidade amiga que nos assiste. A nossa gratidão é infinita e queremos, Jesus, pedir que possamos agasalhar em nós os ensinamentos desse dia, trazidos por essa irmã, essa companheira, essa amiga, a Simone, para que com certeza possamos fortalecer o nosso trabalho, a nossa caminhada individual e familiar. Que as lições de hoje fortaleçam as nossas relações, os nossos lares, para que possamos estar sempre em comunhão contigo, Jesus, recebendo o auxílio da espiritualidade amiga. Assim, mestre querido, agradecemos e pedimos que permaneça